Imagine que você foi mandado para uma ilha para jogar um jogo de sobrevivência agora na vida real. Agora imagine também que para você conseguir chegar até o final desse jogo, você tem que ser o último de pé. É isso que nós vamos ver no volume 2 de Bitoon. Se você não viu a parte 1 que eu fiz aqui contando a história do primeiro volume de Bitoon, eu vou deixar o link dele aqui na descrição, porque é importante que você assista aquele vídeo, senão vocês não vão entender nada do que está acontecendo aqui. E eu digo que se você não quiser ser mandado para uma ilha deserta e ser obrigado a lutar com outras pessoas, eu digo para você curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo para algum amigo seu. Mas se vocês já fizeram tudo isso, eu digo para vocês sentarem, porque a história vai começar agora. A história começa mostrando o jovem Kosuke. Ele estava lá matando alguns sapos que estão naquela ilha, quando aparece o advogado dele, o Suichi. O Suichi fala que não é certo ele ficar matando aqueles sapos ali por motivo nenhum, porque eles são criaturas vivas. Depois disso nós vemos o Sakamoto. O Sakamoto ele ficou em choque depois de presenciar aquela morte daquela mulher ali por causa daquela maleta. E depois de um tempo o Taira acaba chegando lá também. O Taira pergunta o que aconteceu, porque ele vê o Sakamoto naquele estado. E ele fala do que aconteceu ali, que era uma armadilha, que ele poderia ter morrido. E que ele começou a refletir se de fato aquela maleta era importante, se era certo ele meio que arriscar a própria vida para conseguir comida. Ele acha que isso não faz muito sentido, então ele acha melhor nem correr atrás dessas maletas mais. Só que o Taira ele não concorda com essa decisão do Sakamoto, porque ele fala que se as pessoas começarem a pegar aquela comida e comer, se alimentar, elas vão estar muito mais fortes, ao contrário deles que vão estar mal alimentados e vão estar bem fracos. O Taira então fala para ele não desanimar, para eles irem e achar uma dessas maletas para eles conseguirem comer e ficar fortes. Então isso acaba levantando um pouco a moral do Sakamoto, eles acabam indo para lá. Depois disso nós vemos tanto o pai do Kosuke como o Suichi ali, e eles começam a discutir sobre a situação deles ali. E é revelado do passado do Kosuke. O Kosuke ele era um garoto problemático, tanto que com 14 anos ele assassinou várias mulheres e acabou abusando delas depois disso. Ele obviamente ele foi preso e condenado por isso, só que o Suichi, que ele era um advogado, ele acabou através de um laudo psicológico pegando e dando uma pena um pouco mais branda pro Kosuke. Então ele acabou não ficando todo o tempo assim na cadeia. O pai do Kosuke ele é extremamente abusivo com o moleque, tanto que pelos menores motivos ele acabava batendo nele. Enquanto eles caminham para ir até onde aquela cesta de comida caiu, o Suichi ele tenta dar algumas dicas pro Kosuke, falando para ele não provocar o pai dele, que são as atitudes meio impulsivas que acabam irritando o pai dele, essas coisas. E quando eles chegam ali, aquela mala de comida acabou caindo em cima de uma árvore. Então o pai do Kosuke pede as bombas para ele meio destruir aquela árvore e pegar a mala de comida. Só que nem o pai dele e nem o Suichi conseguem ativar. Então eles partem daquele princípio que só os donos das bombas podem utilizar elas. E é de fato o que acontece. O Kosuke ele vai lá e ativa. E essa bomba dele é um efeito um pouco diferente. Ela é como se criasse um vórtice de energia que acaba desintegrando aquela árvore. Quando o pai do Kosuke vê o que tem ali dentro, ele acaba pegando a mala e ficando com ele, falando que quem quiser comer ali junto com ele vai ter que andar junto com ele. O Suichi ele não acha isso justo, porque o certo seria eles dividirem igualmente. O pai do Kosuke ele fica um pouco irritado porque ele fala que nessa ilha não existe leis. O Suichi pode até ser um advogado, entender de leis e tal. Só que nesse mundo agora, quem sobrevive é o mais forte. O Kosuke ele acaba meio que murmurando quão patético o pai dele é, e isso acaba irritando o pai dele. O pai dele então vai atacar ele ali e o Kosuke acaba pegando aquelas bombas dele e prendendo no corpo do pai dele, fazendo com que o pai dele seja desintegrado ali na frente de todos. O Suichi ele fica horrorizado com aquilo, só que o Kosuke ele acaba ficando mais aliviado. Ele fala que se sente muito bem por ter feito isso e que ele não fez isso porque ele queria, foi o pai dele que fez ele fazer aquilo. O Kosuke então ele pergunta pro Suichi se ele ainda vai continuar cuidando dele, só que o Suichi ele tá muito apavorado. Então o Kosuke nota que tudo que ele falou de proteger ele é uma mentira. O Sakamoto e o Taira eles estão correndo atrás dessas malas. E então depois de muito correr, o Sakamoto ele lembra que tem aquele rastreador no pulso dele. Então ele decide usar ele e ele vê que tem uma pessoa, só que essa pessoa tá bem distante deles, então não tem tanto problema assim. O problema é que quando eles dão alguns passos, eles encontram o Kosuke ali. O Sakamoto ele fica assustado porque ele não apareceu no radar. O Sakamoto ele se lembra que eles estão jogando basicamente Bitoon na vida real. Então ele lembra que se você ficar parado, o radar não vai pegar você.
Ele vê que tem um homem morto ali, então ele pergunta quem foi que matou aquele cara. O Kosuke ele fala que não interessa quem matou ali, porque não existem mais leis nesse mundo, a sobrevivência do mais forte. O mesmo discurso que o pai dele pregava, ele começou a falar agora. O Sakamoto então, junto com o Taira, eles decidem fugir de lá. E é aí que o Kosuke se toca que ele tá basicamente jogando Bitum na vida real. E ele era um exímio jogador de Bitum também, quando ele tava na casa dele. O Taira e o Sakamoto estão fugindo porque o Sakamoto ele já matou uma vez, ele não quer mais matar ninguém. O problema é que durante a fuga o Taira acaba tropeçando e torcendo o tornozelo. Ele até fala pro Sakamoto ir embora, que ele alcança ele. O Sakamoto então fala pro Taira pra ele ficar escondido dentro de um arbusto e não se mexer, porque aí aquele radar não vai funcionar nele. Ele então fala pro Taira ficar ali porque ele vai distrair aquele garoto. O Sakamoto então decide avançar e ele percebe que aquele garoto ele só está se movimentando toda vez que ele ativa o rastreador. O Sakamoto decide então ir até lá, só que ele sabe que ele não pode ser tão assim imprudente, porque ele não sabe dizer quais bombas aquele garoto tem. Só que ele vê que o Kosuke está se aproximando rápido demais. Então a primeiro momento ele tem a ideia de fugir, só que ele acha que isso é o que uma pessoa normal faria, então ele decide avançar. E é quando ele percebe que o garoto fez exatamente a mesma coisa que ele faria, como se os dois soubessem exatamente a mesma técnica. Então o Sakamoto percebe que esse garoto já jogou o Bitum antes e que pela habilidade dele, pelo pensamento lógico que ele teve ali, ele seria talvez um jogador de ranking 3, ou seja, ele é bem forte no jogo. Só que o Sakamoto ele fala que ele é um nível 4 estrelas, então ele é ainda superior àquele garoto. E ele fala que ele nunca perdeu em um Bitum, então ele vai conseguir vencer ele. Só que quando o Kosuke percebe que o Sakamoto é também um jogador de Bitum, ele fica ainda mais empolgado para vencer ele. Os dois então começam a brigar ali, sendo que o Kosuke ele fica sempre atacando, sempre correndo atrás do Sakamoto, e o Sakamoto ele sempre fica na defensiva, sempre fugindo. Ele coloca umas armadilhas ali, tipo com a bomba de timer que ele tem, só que ele não consegue meio que fazer alguns danos muito sérios no Kosuke. O Kosuke ele percebe o que tá acontecendo ali, que o Sakamoto ele não quer matar ninguém, só que o Kosuke fala que isso não importa mais, é um jogo de vida ou morte, se ele não quer matar, ele vai acabar sendo morto. O Sakamoto ele fala que aquele garoto não entende nada da vida normal, então ele não tem que ficar cagando regra, digamos assim, ali pra ele. E o Kosuke ele acaba jogando aquela bomba dele, que na verdade é uma bomba que ela suga tudo e depois ela implode. Ele joga essa bomba e quase mata o Sakamoto, só que o Sakamoto consegue usar a bolsa que ele tá usando pra jogar a bomba pra longe e assim ele consegue sobreviver. O Kosuke insiste nesse debate do Sakamoto jogar a sério, porque ele percebe que o Sakamoto é um bom jogador, que ele joga Bitum bem, só que o Sakamoto ele não quer por algum motivo matar aquele garoto. O Kosuke então ele acaba jogando uma daquelas bombas dele de impacto, fazendo com que o Ryota voe e acabe batendo a cabeça numa pedra. Por conta da pancada na cabeça, o Ryota ele começa meio que perder a noção de realidade. Então como ele se lembra que da última vez ele estava jogando Bitum, ele acredita que ele ainda tá jogando Bitum, só que da casa dele, é como se ele estivesse jogando de maneira tão assim frenética que ele tá se vendo no personagem. Então ele começa a jogar sério agora. Acontece que o Kosuke ele começa toda hora a jogar uma bomba e usar o radar, só que toda vez que ele ativa o radar ele não consegue mais ver o Sakamoto em lugar nenhum. Ele logo percebe que o Sakamoto, toda vez que ele vai usar o radar, o Sakamoto para de se mover. Usando essa estratégia, o Sakamoto consegue jogar uma bomba de temporizador na direção do Kosuke, que faz com que ele voe longe. O Kosuke ele começa a ficar mais desesperado, porque agora que o Sakamoto tá jogando sério, ele vê que a coisa ficou um pouco mais séria agora, né? E quando ele vai usar o radar para tentar localizar onde o Sakamoto tá, o radar meio que não funciona, ele chega até um limite e simplesmente para. O Sakamoto revela que existe uma espécie de cheat que ele usa, que é basicamente quando uma pessoa usa o radar e ela usa ao mesmo tempo, entra meio que em conflito esse sinal, então acaba não funcionando aquele radar. Então ele começa a usar esse tipo de cheat para conseguir derrotar o Kosuke ali. Acontece que depois que ele fica feliz que venceu a batalha, ele meio que cai na real. Ele percebe que isso não é um jogo, é vida real. Ele fica até aliviado em ver que o Kosuke conseguiu esquivar da explosão e ele não foi tão machucado assim. Então ele acaba pegando o Kosuke e amarrando ele em uma árvore. E como ele não quer matar ninguém, ele acaba até deixando um pedaço de bolo ali pra ele comer. Antes de ir embora, o Kosuke pergunta qual é o nome dele, porque ele quer sempre se lembrar dessa pessoa que derrotou ele. E quando o Sakamoto fala o nome dele, o Kosuke lembra na hora que ele estava no topo do ranking de melhores jogadores de Bitum. Então ele fica extremamente feliz, falando que essa ilha é perfeita. E vale lembrar que enquanto essa treta estava rolando, o Taira foi até o corpo do pai do Kosuke e pegou aquele rastreador que tinha no pulso dele.
O Sakamoto então ele volta de onde o Taira tá e eles começam então a compartilhar comendo aquilo ali. O Sakamoto ele começa a refletir falando, caramba, eu só tô comendo, esse macarrão só tá tendo esse gosto maravilhoso porque eu venci. Se eu tivesse morrido, isso daqui tudo teria acabado. Foi uma coisa que deixou ele bastante abalado. O Taira então ele começa a agradecer demais o Sakamoto ao ponto de chorar. O Sakamoto ele relembra que ele sempre foi um cara bem excluído da sociedade, ele não interagia com o pessoal na escola, no trabalho, ele nunca foi um cara tão sociável assim, e ele até comenta que talvez essa seja a primeira vez que alguém agradece ele. Mas então vamos pra casa do Sakamoto, onde nós vemos o padrasto dele chegando e encontrando a mãe do Sakamoto no banheiro tentando cometer suicídio. Ela fala que o que ela fez foi uma coisa imperdoável, que não teria outra maneira de terminar. Quando o Sakamoto e o Taira estão comendo ali, eles acabam vendo uma explosão ao longe, então o Sakamoto fala que é melhor eles irem embora. Quando eles estão indo embora, eles veem que da cachoeira que eles estão andando, cai um corpo de um homem morto ali. Nós voltamos pro padrasto do Sakamoto e a mãe dele, e ele descobre que a mãe do Sakamoto sabia que ele foi demitido, que as contas iam acabar chegando, então ela acabou meio que fazendo o seguro de vida e depois ia se matar pra a família dela receber esse dinheiro. Só que como o padrasto do Sakamoto não achou ele em lugar nenhum, ele se perguntou o que ela fez com o Sakamoto. Analisando o corpo daquele homem que veio da cachoeira, eles percebem que ele tá assim, as roupas debaixo dele. Então o Sakamoto começa a investigar, porque pode ser que tem alguém ali próximo e que vai acabar indo atrás deles. O Sakamoto começa a usar o rastreador, só que ele não encontra ninguém se movendo, só que ele vê um homem parado próximo de uma árvore. Só que quando o Sakamoto chega até lá, ele vê que é só um corpo morto, e aquele corpo tá até mesmo podre, com vermes já nele. Acontece, quando ele olha mais pra frente, no morro, tem uma garota ali. Essa garota então joga uma granada na direção dele, só que essa granada é de um tipo venenoso, corrosivo. Ela joga e ela estoura, fazendo uma grande fumaça se alastrar para onde o Sakamoto tá. O Sakamoto ele foge daquela fumaça, só que ele acaba batendo de frente com aquela garota. Aquela garota vai jogar uma bomba nele, só que o Sakamoto para, ele fala que não quer brigar com ela, ele só quer conversar, ele não quer jogar esse jogo, ele não quer matar ninguém. Fala que se ela não quiser conversar com ele, ele simplesmente vai embora. A garota desativa aquela bomba, só que de repente a garota fala que o Sakamoto tá falando isso só pra conseguir se aproveitar dela depois, que ela não confia em ninguém e acaba jogando uma bomba de impacto no Sakamoto. E é desse jeito que acabou o volume 2 de Bitoon. Bitoon ele continua bem frenético, do mesmo jeito que no volume anterior você ainda começa a descobrir exatamente o que está acontecendo ali. Aqui você começa a já ter algumas pequenas explicações. Você descobre como que funciona todo esse sistema do jogo, e até mesmo o Sakamoto comenta como é possível que eles conseguiram fazer exatamente as mesmas mecânicas do jogo na vida real. Isso é até bizarro de se pensar. Nós começamos a ver vários tipos de bombas diferentes. Se nós conhecíamos apenas a de impacto e a temporizadora, nós temos agora, por exemplo, aquela bomba que implode, ela absorve todo o oxigênio e depois ela simplesmente implode. Nós temos a bomba também que solta um gás meio corrosivo, então você começa a querer saber mais desse mundo. E o engraçado é que até um amigo meu comentou quando eu mostrei esse mangá, é que a própria capa, ela lembra um jogo de Xbox 360 no caso, né? Tanto que tem até aqui o logo da JBC, é meio que JBC One, então eu achei esse formato da capa uma capa bem legal, principalmente se você gosta do Xbox. O mangá ele começa a levantar algumas perguntas, por exemplo, a mãe do Sakamoto tentou se suicidar para ganhar o seguro de vida. Beleza, mas tipo, ela fala que fez uma coisa imperdoável. O que seria essa coisa imperdoável? Uma coisa imperdoável não seria tipo ir lá meio que fazer o seguro de vida e cometer suicídio. É uma coisa errada, obviamente, só que não seria uma coisa tão drástica assim ao ponto. E até mesmo o padrasto do Sakamoto falou o que ela fez com o Sakamoto, porque ele não tá em lugar nenhum, e o Sakamoto ele não saía de casa por nada nesse mundo, ele não ia simplesmente sair pra fazer alguma outra coisa. Então você começa a perguntar, caramba, será que ela tem alguma coisa a ver com o Sakamoto tá na ilha? Será que ela fez alguma coisa pra ele? Será que ela meio colaborou pra ele estar nessa situação? Então começa a levantar algumas perguntas que você só vai descobrir ao longo do caminho. Você percebe como nesse mundo, agora nessa ilha, a moralidade foi pro inferno, porque enquanto tem pessoas que tentam meio que fazer as coisas de maneira civilizadas, conversando, tentando se ajudar, isso meio que não é o caminho nesse mundo, porque pode sim ter pessoas que querem se ajudar, como mais pra frente nós vamos ver no mangá, só que isso acaba não dando certo na prática. O mangá de Bitoon, ele, como eu já mostrei aqui, ele é publicado pela JBC, ele teve um anime contando com 12 episódios que infelizmente
não teve uma segunda temporada, o anime terminou em aberto. Então se vocês quiserem ver como o mangá termina, porque o mangá ele já chegou ao fim, ele já acabou, eu digo pra vocês se inscrever no canal, ativar o sininho, porque eu vou contar toda a história desse mangá aqui, porque esse mangá é muito bom e eu fico extremamente triste de não ter uma nova temporada, pelo menos pra concluir a história. E eu digo pra vocês também curtirem o vídeo pra eu continuar trazendo essas histórias desses mangás aqui pro canal. Também compartilhe o vídeo para algum amigo seu que possa gostar dessa história. Comente o que vocês acharam dessa história aqui também. E é isso, pessoal, eu agradeço bastante a audiência de vocês e até mais.